Boa noite a todos. Aguardando só um pouquinho. Boa noite, Braga. Que assim seja. Muita paz, muita luz para todos. Acho que a internet caiu um pouquinho, mas já estamos de volta. Coisas da tecnologia, coisas da nossa atualidade. Deus nos abençoe, que nos fortaleça, para que possamos iniciar o nosso trabalho na noite de hoje. Se tiverem com alguma dificuldade de me ouvir, sinalizem, por favor. Gratidão pelo carinho de sempre. Claudeci, Dona Maria, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por esse carinho. Estou me sentindo aqui super envolvida nessas energias salutares. Saudades de estarmos juntos fisicamente, mas sempre unidos pelos sentimentos, né? Que é algo que o físico jamais impedirá, é a união, né? Dos sentimentos. Independente de distância, de tempo, estaremos sempre unidos pelos sentimentos, pela força do amor, da amizade e do carinho que a gente carrega dentro da gente. E hoje vamos iniciar o nosso trabalho, a nossa live de hoje, elevando nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus, nosso Pai amado, que nos abençoe, que nos proteja, que nos ilumine, que nos fortaleça a cada dia, que a espiritualidade amiga que se faz presente nos nossos lares, nos nossos pensares, que possa estar a nos auxiliar, nos envolvendo das energias as quais estamos necessitando, para que possamos, de mentes abertas, de corações abertos, aprendermos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus, para que esse Evangelho possa ser vivenciado no nosso dia a dia, para que sejamos realmente soldados da paz desse Cristo que tanto nos ama, que tanto nos ensina a cada dia das nossas vidas. Que Deus nos proteja e nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, boa noite, boa noite. Papai do Céu nos abençoe muito, muito, muito. E hoje, o tema de hoje, Cristo, esperança. Às vezes a gente sente, eu, fico em dúvidas dos temas, do que trazer. E esses últimos dias, meses, anos, eu sinto que nós estamos, de certa forma, fraquejando nas nossas esperanças, fraquejando na nossa fé, fraquejando na confiança. Independente de religião,
independente, né, de qual causa a gente abraça, quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a ouvir, né, o nosso próximo, a gente percebe o quanto nós estamos oscilando na nossa fé, na nossa esperança de dias melhores, na nossa confiança de que algo bom está para chegar, de que algo bom está para vir, né, em nossas vidas. E quando eu vi essa lição do Cristo Esperança, eu disse, não, eu preciso sim falar um pouco sobre isso. Eu preciso sim mostrar, fazer com que todos nós entendamos que a nossa esperança é o Evangelho de Jesus, é o Cristo. São os ensinamentos que Jesus não apenas falou, mas viveu quando esteve aqui no plano Terra. Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo, que é quem nos diz exatamente qual o comportamento que a gente precisa ter. Vem dele essa esperança de dias melhores. Vem dele essa fé de que existe um Pai que nos ama, que existe um Pai que é justo, que existe um Pai acima de nós, a nos ver, a nos ouvir, a nos fortalecer, a nos dizer, vai filho, segue, a nos mostrar por que a gente tem que passar por tantas dores, por tantas aflições, por tantos sofrimentos. Por que a gente tem que passar por tudo isso esperançosos? O Evangelho de Jesus nos diz, nos mostra, nos ensina. Porque quando fala dessa esperança, o que é ter esperança? O que é esperança? E esperança é justamente essa confiança de que algo bom, de que futuramente as coisas vão melhorar. É nós crermos de que o inesperado vai acontecer e vai acontecer de uma forma boa, de uma forma maravilhosa, de uma forma que vai nos preencher de alegria, de felicidade, que é o que a gente tanto busca. Então, quando a gente tem esse sentimento, porque não é apenas acreditar, é sentir que realmente as coisas irão melhorar, é sentir dentro de nós este calor aquecendo os nossos corações, aquecendo as nossas almas, de que no futuro não mais estaremos nessa condição de fraquejar. A internet está falhando. Será que deu uma melhorada agora na internet? Que às vezes o sinal aqui fica fraco mesmo. Certo. Então, essa nossa ação de termos de termos esperança é realmente a gente acreditar que algo vai acontecer, algo que a gente deseja, algo em que a gente acredita. Porque se nós não tivermos
né, esta ação, já imaginou o que seria da gente sem a esperança, sem a fé? Nós seríamos apenas como zumbis, como robôs, que simplesmente acorda, come, vai para o trabalho ou para o estudo, almoça, vai para o estudo novamente ou volta para o trabalho, janta, chega a hora do sono, dorme e acorda no outro dia. E olhem que muitas pessoas estão vivendo nessa situação de zumbi, como a gente chama os zumbis digitais. Não tem mais perspectiva de nada, não se espera mais nada do futuro. E será que nosso Pai amado nos criou para isso? Será que fomos criados para vivermos assim? Apenas esperando por algo que a gente não acredita? E ficarmos estáticos no nosso dia a dia, sem buscarmos algo mais no amanhã? Com certeza não. Quando a gente tem o calor da esperança dentro de nós, a esperança faz com que a gente olhe mais adiante, faz com que a gente pense no nosso futuro com amor, com alegria, faz com que a gente persista nos nossos sonhos. Isto falando apenas do lado material. E quando a gente abre o leque da esperança para os nossos espíritos, a alegria é infinita. Porque quando a gente olha para o futuro e sabe que somos imortais, a esperança ela floresce dentro de nós. Porque nós temos a certeza de que um dia iremos habitar mundos felizes. Um dia seremos espíritos que seremos puros, onde não existirá mais a maldade, onde não existirá mais o egoísmo, a vaidade e o orgulho que tanto impera dentro de nós. Seremos aqueles espíritos que olharemos uns para os outros e enxergaremos apenas amor. A gente não vai mais enxergar no outro a cor, as condições financeiras. A gente não vai mais enxergar no outro a condição sexual. A gente não vai mais enxergar no outro o de mal que ele fez para conosco. A gente vai olhar uns para os outros e enxergar amor, e enxergar um espírito semelhante a mim, que dentro de si tem a centelha divina, existe ali um ser criado por Deus e que dentro dele existe amor igual a mim. É para isso que a gente enxerga o futuro com essa esperança de que iremos vencer, de que nós iremos mais adiante, de que nós temos condições, sim, de seguirmos o caminho do bem, o caminho ensinado por Jesus. Nós temos, sim, a condição necessária de nos igualarmos a Jesus, porque Ele é nosso irmão maior, o nosso mestre, o nosso guia. E um dia seremos puros, igual a Ele. Um dia alcançaremos essa condição de amor incondicional que Jesus nos ensina. E essa lição do Cristo Esperança, ela diz assim: Cristo Esperança está no livro Cristos,
tá? Pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia. É a lição 18, que diz: Cristo Esperança é aquela força grandiosa que não deixa a alma esmorecer. E quantas vezes a gente esmorece nas nossas vidas? Se a gente prestar atenção, a gente oscila o dia inteiro. Nós ainda somos espíritos ainda tão fragilizados que a gente não consegue manter esse padrão vibratório, sabe? De esperança, de fé, de otimismo, de que a coisa vai dar certo. Mas a gente não precisa também se martirizar por isso, não. A gente vive num mundo em que a gente realmente fica com essas energias oscilando. Como é que a gente pode amenizar a oração? A oração nos fortalece nesses momentos em que a gente quer realmente cair, que a gente quer ficar acabrunhado, que a gente quer ficar ali, né, chateado. Quando a gente ora, quando a gente pede a Deus com humildade, com o amor no coração, nossas energias se renovam. Então, a esperança é essa força, ou melhor, o Cristo Esperança é essa força que não deixa que a gente esmoreça. Cristo Esperança ensina ao doente a acreditar na cura, ao caído a levantar, ao pobre a esperar com paciência, ao preso a confiar no futuro, ao faminto e ao nu a manter no coração a certeza de que no amanhã tudo poderá estar mudado. A esperança espiritualizada vence a morte, porque no momento da partida confia na vida do além-túmulo como a verdadeira vida. Mas das vezes eu escuto muito assim: a senhora, geralmente meu sobrinho me diz muito isso, a senhora só fala em morte, tudo da senhora é morrer. Aí eu digo assim, que não é que tudo meu é morrer, mas a gente se prepara para tanta coisa e a gente não se prepara para partir. E a nossa partida, ninguém sabe, só nosso Pai amado. E quando a gente conhece a doutrina dos espíritos, quando a gente começa a observar, a ler, a estudar a doutrina, a gente faz com que esse Cristo Esperança que existe dentro de nós, ele floresça, ele cresça cada vez mais, porque essa esperança de vencermos a morte, como diz aqui, quando essa esperança é espiritualizada, a gente vence a morte. Já imaginou? A alegria que é para nós termos essa certeza de que a morte é apenas uma passagem, a morte é algo natural, todos nós passaremos, e que a morte, como a gente enxerga com tanto medo, com tanta tristeza, nada mais é do que o nosso retorno para a nossa verdadeira vida, como diz aqui. Quando a gente confia nessa vida além-túmulo, que é a nossa verdadeira vida, a gente carrega dentro da gente a tranquilidade, a gente carrega dentro da gente a verdadeira paz de que um dia estaremos todos reunidos. A morte tem sim o seu lado, vamos dizer assim, triste. Não é um lado negativo, não vamos pensar assim. Mas a morte tem sim o seu lado triste, porque ela nos afasta dos nossos entes queridos, momentaneamente.
nos afasta fisicamente, mas o sentimento, quando nos une, como eu disse no começo, não é capaz de ser encerrado. Quando a gente tem um sentimento verdadeiro, um sentimento de amor, um sentimento de carinho, os laços de amizades que a gente cria, que vêm de várias e várias reencarnações, faz com que a separação seja como a gente está aqui agora, é somente física. Eu não posso, neste momento, estar dentro do centro, estar na tribuna do centro, olhando cada um de pertinho. Eu não posso, como antes, chegar e abraçar, como eu sempre amei fazer. Eu não posso fisicamente, mas eu posso sim, com o meu sentimento, com o amor, com o carinho e a amizade que eu tenho, emanar energias para todos, os que aqui se encontram e os que também não se encontram, mas que estão ligados pelo pensamento, eu posso sim emanar as energias. E tenho a certeza de que cada um vai sentir o meu abraço, o meu carinho, a minha vontade de que todos estejam bem, estejam firmes, estejam fortalecidos na fé e na esperança que o Evangelho de Jesus nos dá. Então, não é que eu sempre fale da morte, mas é porque a morte não é algo trágico. Existem sim mortes que são dolorosas, sofridas, que são trágicas. Existem. Mas a gente, quando começa a entender os ensinamentos do Cristo, a gente começa a observar que cada situação que a gente passa é para que a gente aprenda, para que a gente observe que os desígnios de Deus não obedecem à vontade nossa como humanos. Obedecem sim às leis criadas por Deus, às leis naturais, às leis que vêm dizer: você agiu, você vai ter uma reação. Mas das vezes a nossa ação não foi nessa vida, foi numa vida passada, mas a gente recebe a reação nessa vida. E quando vem a rebordosa, como a gente diz, a gente fica: mas eu nunca fiz nada, eu sou uma pessoa boa, eu sou assim, eu sou assado. E lá está a explicação lá no passado. Se no hoje a gente está recebendo algo que não plantou nessa vida, a gente plantou lá na vida passada. Mas não cabe a gente ficar nessa energia baixa astral, sabe, pesada, aquela coisa ali acabrunhada. Não, a gente precisa desse sol interno que temos, esse sol de amor, esse sol de esperança, de que nós iremos vencer aqui o plano Terra e seremos sim os herdeiros dos céus. Seremos sim aqueles que iremos habitar os céus que existem, os mundos ditosos que existem ao longo desse nosso sistema planetário, ao longo desse universo imenso que está ao nosso derredor. Então, Miramês segue dizendo que a esperança é uma das filhas do amor e da caridade. É um dos frutos mais puros deste consórcio divino para a divina felicidade. Qual de nós não precisa de esperança? Ela gera o otimismo
e clareia a vida com alegria, predispondo todo o organismo, mesmo o espiritual, a uma harmonia perfeita, assinalando por onde passa a existência de quem acredita na paz laboriosa. Eu achei essas frases de um ensinamento sem tamanho. Quando diz: a esperança é filha do amor e da caridade. É um dos frutos mais puros desse consórcio para a divina felicidade. Quando a gente passa a verdadeiramente agir com amor, a gente age também dentro da verdadeira caridade, a gente tem essa esperança. É como se quanto mais a gente ama verdadeiramente, quanto mais a gente consegue fazer a caridade verdadeiramente, esse sol da esperança vivifica ainda mais dentro de nós. E quando diz aqui, quem de nós não precisa de esperança? Quem de nós que estamos aqui neste plano Terra, que estamos aqui na noite de hoje, nessa live, vocês com a maior paciência do mundo me ouvindo, quem de nós aqui não precisa ter esperança? Será que a gente já está nessa condição de que não precisa mais termos esse sentimento? Porque, como diz Miramês, a esperança gera o otimismo. E esse otimismo, ele nos faz bem, não é só para o nosso corpo físico, não. É para o nosso corpo espiritual também. Não sou eu que estou inventando. Existem sim estudos já sobre isso. De que quando a gente alimenta a fé e a esperança, o nosso organismo, o nosso corpo físico, ele começa a se ajustar, a se predispor a curar a si mesmo. Mas das vezes, quando a gente busca, né, os hospitais, quando a gente busca pessoas que se encontram com doenças, né, já em estado terminais, algumas preferem se retrair na sua dor, preferem viver aquele momento, né, de uma forma angustiante, enquanto outras preferem o quê? Sorrir para a vida, para o pouco tempo que resta e seguir adiante com otimismo. Preferem brincar, preferem dizer não, eu sou mais forte, eu vou adiante. Gente, o médico me deu 1 mês, eu vou mostrar que eu vou ter 2. E nessa energia, nessa alegria, o corpo físico começa a responder e aquela criatura que o médico disse que teria 1 mês, tem 1 ano, tem 2. Ou seja, a sua energia começou a se renovar e deu condições para que o seu corpo físico sobrevivesse por mais tempo, vivesse realmente o tempo que estava ao seu dispor, né, ali naquele momento, fez com que esse tempo realmente fosse prolongado. Onde, em outros casos, quando a gente descobre que tem alguma doença grave e a gente fica naquela preocupação infinita, e eu não vou melhorar,
e eu vou me acabar. O que é que acontece? A gente cada vez mais sucumbe a esses pensamentos, a essas energias, e ao invés da gente criar um ambiente em que a gente consiga curar as nossas feridas, as nossas doenças, a gente simplesmente se entrega e termina sofrendo dobrado. Com isso, eu quero dizer que a gente tem que viver eternamente sorrindo, achando tudo muito bom, maravilhoso. Não é isso. A gente fazer com que o otimismo seja gerado dentro de nós, fazer com que essa esperança de um futuro melhor chegue, né, para nós e que a gente espalhe isso, não quer dizer que a gente vá viver uma vida mística, achando que está tudo bem, cegos à nossa realidade. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que quando nós nos permitimos viver com alegria, por mais difíceis aquilo que estamos a passar, por mais difícil que seja a dor, a doença, a maledicência da qual estamos sendo vítimas, quando a gente tem esse Cristo esperança dentro de nós, a gente segue adiante de cabeça erguida, a gente segue adiante na confiança em nós, porque quando a gente vive da forma que o cristão deve viver, quando a gente vivencia os ensinamentos de Jesus, age de acordo, pode vir a tempestade que for, mas a nossa consciência estando tranquila, que a gente não transgrediu nenhuma lei divina, pode vir a tempestade que for. A gente se enverga, balança para um lado, balança para o outro, mas a gente não cai. Porque temos esse Cristo esperança de que no amanhã as coisas vão melhorar, as coisas vão se resolver. O problema é que nós, como seres humanos falhos que somos, a gente quer que as coisas se resolvam da forma que a gente acha que é correto. E a gente não para pensar que quando a gente traça determinados caminhos e que a gente consegue realmente aquela coisa matemáticazinha, um passo, outro passo, outro passo, outro passo, quando a gente chega no objetivo final, a gente não sente que aquilo foi de bom para a gente. A gente olha assim, pensa assim, eu queria tanto isso e agora eu consegui, mas eu não me sinto, vamos dizer, feliz. Eu não me sinto contente por ter atingido esse objetivo. Por que será que mais das vezes acontece isso com a gente? Porque algumas vezes as oportunidades que nos chegam da forma exata que a gente acha que é correto, não preenche o nosso íntimo. Porque mais das vezes, para a gente alcançar o objetivo que a gente tanto quer, a gente passa por várias e várias ocasiões de obstáculos, vários percalços, e a gente fica ali, oxente, mas por que isso? E por que aquilo? Mas isso aqui não era para ser uma linha reta, tem tanta da curva. Essas curvas, para a gente alcançar o nosso objetivo, servem para que a gente, quando chegar lá naquele momento, a gente valorize mais, a gente olhe para trás e diga assim: passei, eu venci, não porque eu sou a melhor, mas porque ao meu redor eu tive anjos que me ajudaram e acima de mim eu tive um Deus que me guiou.
E quando a gente vence, seja os nossos objetivos aqui da matéria, sejam aqueles obstáculos espirituais pelos quais a gente passa e que não acontece do jeito que a gente, exatamente do jeito que a gente queria, quando a gente tem o entendimento, que a gente começa a estudar esse evangelho divino, e a gente começa a entender que aquela situação não saiu da forma que eu queria, porque ela saiu ainda melhor. Os propósitos do alto são muito melhores e maiores do que os nossos. E esse Cristo esperança dentro de nós, fazendo com que a gente renove essas energias, faz com que tudo ocorra da forma que deveria acontecer. Faz com que tudo chegue para nós da melhor forma. Faz com que a gente traga para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual essa paz harmoniosa. Infelizmente, a gente abraça essa paz por momentos. A gente ainda não consegue fazer com que ela fique por dias, por semanas, por meses. Mas das vezes a gente só consegue que ela fique alguns minutinhos, algumas horinhas. Mas já é o suficiente para que a gente siga adiante na certeza de que um dia essa paz será eterna, será eternizada dentro de nós, dentro dos nossos espíritos. Mais adiante, Miramês diz assim: quem solfeja na intimidade a canção da esperança não se cansa nem se entristece, não vê o mal em parte alguma, e quando chora é de alegria, pelas mãos que observa na natureza lhe ajudando. As primeiras letras dessa melodia nascem pela prece bem ordenada no coração. Orar, sentindo gratidão pelo Senhor e humildade diante da grandeza de tudo que o cerca, destampando a comporta dos centros de força, os quais serão iluminados pela resposta do Criador. E a razão estimulada a crer mais naquele que tudo dá, sem nada exigir, favorece o surgimento da esperança, que aparece como dama de luz nos seus caminhos de ouro. Quando eu li isso, eu só lembro de Chico Xavier. A gente olha para Chico e pensa, quantos percalços Chico passou, por quantas situações difíceis Chico passou desde a sua infância. E Chico estava sempre ali, firme, forte, sorrindo. Apesar do seu físico fragilizado, Chico sempre foi de uma fortaleza sem tamanho. Ele sempre foi aquele trabalhador do bem que espalhou amor, esperança, força a quem o buscava. Felizes aqueles que realmente conseguiram chegar perto desse mineirinho. E aqueles que não chegaram perto, mas que veem os ensinamentos dele através das mensagens, através das psicografias, através dos vídeos, que graças a Deus a tecnologia existe para as coisas boas também. E essa é uma delas, é a gente observar o comportamento de Chico Xavier e ver que toda a sua vida ele foi amor. Em toda a sua vida, ele trouxe para nós o exemplo desse Cristo esperança dentro de si. Lembro
que alguns dos livros que eu li, que contava as histórias, né, de Chico, de quando ele conta que acho que era um dia de entregar sopa, não me recordo, e que não tinha nada. E aí chegou alguém que ele tinha feito uma benfeitoria há tempos atrás, com um cesto, se eu não me engano, não, com 2 chuchus, era alguma coisa assim. Eu lembro que e ele lá, né, nas suas orações, pedindo a intervenção dos anjos espirituais para que conseguisse fazer o trabalho, né, da sopa. E aí esses 2 chuchus se transformaram em 4, de 4 passaram a 8, e assim, no final, havia cestos de chuchu para fazer a sopa, para distribuir entre aquelas pessoas necessitadas. Porque foi chegando um, chegando outro, chegando outro, chegando outro, e fazendo as doações até chegar nesse patamar de conseguir ajudar o próximo. Por isso que a esperança é filha do amor e da caridade. Mas das vezes a gente não se dá conta de que a verdadeira caridade ela vem unida ao verdadeiro amor. Ela vem desse sol que irradia de dentro de nós para o nosso próximo, através dessa esperança em acreditar que teremos um futuro melhor, de que seremos melhores, de que nós somos deuses, como assim nos disse o Mestre. Vós sois o sal da terra. Foi isso que Jesus nos disse. Jesus sempre nos dá o incentivo, Jesus sempre nos mostra de que, para irmos mais adiante, não dependemos de quem está do nosso lado. Dependemos apenas de nós mesmos. A gente pode sim estarmos entristecidos, a gente pode envergar a cabeça, estarmos chateados, estarmos mais das vezes sem, como a gente diz, né, perdidos. Mas quando a gente recorre à oração, quando a gente recorre aos ensinos de Jesus, quando a gente percebe que nós não estamos sozinhos e que ir adiante depende de nós mesmos, depende dessa força, dessa energia que está dentro de nós. Quando a gente começa a orarmos verdadeiramente, quando a gente começa não apenas a pedir as coisas materiais, porque geralmente a gente ora assim, a gente faz as nossas preces pedindo pelo material. Mas quando a gente transforma o ato de pedir no ato, na ação de agradecer, a gente sente que algo muda dentro de nós. A gente sente que a gente começa a ter uma força que não é o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, meu neto, meu filho. Não é ninguém que vai chegar e dizer: "Ah, Michele, você agora tem energia". Não é. Sou eu mesma. É a minha energia que vai ser transformada e vai fazer com que eu sinta esse calor dentro de mim, o calor chamado amor. E esse amor vivifica, cresce e faz com que eu tenha a coragem e o ânimo de ir mais adiante.
É esse amor que vai fazer com que eu acredite que tem algo melhor lá na frente. É esse amor que vai fazer com que a esperança no amanhã seja renovada, com que vai fazer com que eu vá dando um passo de cada vez no caminho da minha reforma moral. É esse o destino de todos nós. Miramês continua dizendo o seguinte: quando a tua irreverência começar a julgar os outros, desconfia de ti mesmo. Pode ser investida das trevas, querendo levar-te ao caos. Quando algum fato te levar à discórdia, amarrando o teu semblante na tristeza e te inspirando ideias de vingança e de orgulho, confere o teu amor em Cristo, que pode ser alguma companhia invisível, insuflando-te a ruína. Quando sofreres o acicate da dor, não caias no desespero. Pode ser um testemunho que haverás de dar, provando as tuas forças. Nesses momentos, lembra-te do Cristo com as mãos cheias de estrelas de esperanças, derramando-as em ti, e com os lábios fartos de sorrisos, como flores de luz em tua direção, e te sintas como Ele, feliz com a vontade de Deus. Acreditemos na nossa vitória frente aos insucessos. Eles passam como a bruma, permanecendo o sol, e a luz das estrelas continuarão a clarear os nossos destinos. Prezados irmãos, eu achei isso tão fantástico. Eu achei essas palavras de Miramês de uma profundidade tão grande quando diz para que nós, nos nossos momentos de dores, de tristezas, de desânimo, como diz aqui, que mais das vezes quando estivermos, sendo ali açoitados pelas dores, que nós permaneçamos firmes, fortes, porque aquele momento pode ser um testemunho, uma provação para as nossas forças, para que nós observemos o nosso comportamento diante do nosso próximo. Se nós não estamos a usar do julgamento, daquele julgamento que humilha, daquele julgamento que não edifica, que a gente observe o nosso comportamento. Podemos sim estarmos dando a brecha para aqueles irmãos ainda ignorantes, que ainda se comprazem em ver o seu próximo em quedas. Por isso que a gente precisa orar e vigiar. Não é o próximo, é a nós mesmos, as nossas ações. O que é que estamos a fazer, a falar? O que é que estamos a espalhar ao nosso redor? E quando Miramês diz que nesses momentos de dores e de aflições, lembra-te do Cristo com as mãos cheias de estrelas de esperanças, derramando sobre nós essas flores de esperanças. E diz mais, são duas fases para lembrarmos do Cristo. Lembrarmos do Cristo derramando sobre nós flores de esperanças vindas de suas mãos. Lembrarmos do Cristo com sorrisos fartos, como diz ali, como flores de luz em direção a nós, para que nos sintamos como Jesus, felizes com a vontade de Deus. Então, quando a dor nos chega, quando a maledicência nos chega, quando mais das vezes a crítica nos chega de pessoas
que não estão passando pela situação que a gente está passando. Porque a gente, como seres humanos ainda, presos nesse corpo de carne, ignorantes, maledicentes que somos, a gente julga a vida do nosso próximo à torta e à direito. A gente julga que o nosso próximo vive um mar de flores. A gente critica severamente o outro, mas a gente não critica a nós mesmos. A gente nunca olha para a gente com os olhos severos que a gente olha ao nosso próximo. Porque o nosso próximo é sempre culpado. O outro é sempre culpado. E as nossas ações? O que foi que eu fiz para passar por esse obstáculo, por essa dificuldade, por essa dor? Que nesse momento em que a dor venha nos tormentar, venha a nos açoitar, nesses momentos em que a gente cai, em que a gente se sente fraco, fragilizado, façamos isso que Miramês nos ensina. Vamos mentalizar Jesus à nossa frente, com suas mãos cheias dessas flores esperançosas, derramando sobre nós essa esperança. Vamos olhar a face de Jesus e enxergar, como disse aqui, fartos sorrisos do nosso Mestre, endereçados a nós, fazendo com que a gente sinta dentro de nós, como diz aqui, a felicidade que Jesus sente, porque está feliz com a vontade de Deus. As coisas que Jesus passou aqui, nesse plano terra, sem ter nada, né, que pagar como a gente tem, com o seu passado já, com suas vidas anteriores, já regadas no amor, mas mesmo assim ele voltou para dar o testemunho, veio para a carne, sofreu na carne e ainda assim, quais palavras saíram da boca de Jesus? Bênçãos. Ainda assim, em todo aquele sofrimento físico, Jesus permaneceu feliz na vontade de Deus. E nós blasfemamos, nós renegamos Deus na mínima situação que a gente passa. Prezados irmãos, que possamos enxergar sempre essa luz de esperança nas ações de Jesus. Que as palavras do Mestre que perduram até hoje, que foram alardeadas aos 4 cantos pelos seus apóstolos de amor, que essas palavras criem raízes dentro dos nossos corações, para que a gente possa vivê-las no nosso dia a dia, para que a gente possa termos esse Cristo esperançoso dentro de nós a cada dia, para que a gente entenda que o amanhã será de alegrias e felicidades, não a felicidade do plano terra, mas a felicidade do Espírito. A alegria do amanhã vai ser a alegria dos mundos ditosos. Já imaginou podermos habitar um lugar onde vai sempre imperar o amor e a paz? A gente pensa como algo tão distante. Realmente vai estar distante porque a gente ainda tem alguns estágios de mundos para habitar, mas não está tão distante assim, porque a gente precisa começar o plantio da semente aqui, agora. A gente precisa entender que toda essa situação que a gente está a passar no nosso planeta, isso vem do nosso próprio egoísmo,
da nossa própria vaidade, do nosso próprio orgulho, de nos acharmos acima de tudo e de todos. E não é assim. Sejamos humildes, sejamos pacíficos, brandos, como assim nos ensinou o Mestre. Toda a situação que estamos a passar, o planeta inteiro está refém desse vírus. A gente começa a melhorar, cai um pouquinho, melhora, cai. Isso tudo é reflexo do nosso egoísmo. Mas também isso tudo está vindo para transformar o planeta e os seres que habitam esse planeta. E os seres somos nós somos um só. Então, que não deixemos passar essa oportunidade. Aprendamos a cada dia que a gente precisa amarmos uns aos outros. A gente precisa perdoar uns aos outros. Quando a gente entender a força que o perdão nos confere, quando a gente entender a paz que existe quando a gente perdoa e quando somos perdoados aqueles a quem nós ofendemos, como diz a oração do Pai Nosso. Quando a gente entende que só através desse perdão que liberta, que ilumina, a gente começa o plantio da nossa semente de regeneração. A gente começa o plantio da semente de renovação moral, pelo qual todos nós iremos passar. Que sejamos esses soldados de Jesus, espalhando o amor, espalhando a humildade, espalhando a alegria do Evangelho. Que a gente tenha sempre dentro de nós esse sol da esperança do Cristo. Que a gente sempre, nos nossos momentos de dores, de sofrimentos, nos nossos momentos de lágrimas que a gente derrama, pelas incertezas do futuro, que nesses momentos a gente possa sempre enxergar o amor, a bondade de Jesus com a gente. E acima de tudo, a bondade de Deus que está a nos ver, que está a nos abençoar em cada momentozinho de dor que a gente passa. Que naqueles momentos em que a gente se sente desamparado, que a gente se sente sem esperança, que a gente sente que estamos sós, que consigamos enxergar a luz do amor de Deus e que a gente reverta esse pensamento e lembremos que nunca estamos sozinhos, que nós nunca estamos desamparados. Sempre vai existir alguém do nosso lado, sempre vai existir alguém perto, sempre vai existir um espírito amigo para nos auxiliar, para nos amparar, para fazer com que sigamos os nossos caminhos aqui neste plano em direção a esses mundos felizes que é o nosso destino. Que Deus nos abençoe, que sempre nos aqueça com esse amor, que sempre estejamos aqui unidos uns aos outros, pelo amor, pelo carinho, pela amizade. Gratidão, hoje e sempre, por tudo e por todos. E Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.